Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Guilherme Solon, chegamos a mais um vídeo do canal do Solon. Antes de começarmos, peço a gentileza para vocês, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber os alertas dos próximos vídeos. Hoje chegamos com os resultados do palpitão da rodada anterior. Vou deixar aí o link para vocês poderem acessar o vídeo em que eu faço os palpites para a 12ª rodada. Vamos ver se eu acertei, vamos ver se eu fui bem nesse palpitão. Também faremos a análise da tabela do Brasileirão após essa 12ª rodada. Temos então, na quarta-feira tivemos Cruzeiro e Atlético Paranaense, 2-0 para o Cruzeiro. Esse jogo eu acertei, disse que o Cruzeiro seria o vitorioso. Na mesma quarta-feira, no mesmo horário, Botafogo 2, Bragantino 1 de virada. Também imaginei que o Botafogo venceria esse jogo, então mais um acerto. Corinthians e Cuiabá 1-1. Também disse que esse jogo seria empate, eu falei que o Corinthians não ganharia do Cuiabá. Atlético Goianiense e Grêmio. Não foi mais um acerto, esse eu errei, eu achei que o Grêmio iria ganhar. Conseguiu um empate ali no finalzinho com o Reinaldo. Achei que o Grêmio começaria a volta por cima, não foi dessa vez. O Grêmio continua uma situação bem complicada ali na zona de rebaixamento. Juventude e Flamengo. Esse eu falei que seria um jogo dificílimo para o Flamengo, mas eu achei que o Flamengo ganharia. Mas eu não lembrei que o Flamengo não ganha do Juventude lá há 27 anos. Claro que muito desse tempo o Juventude passou na segunda divisão. Então, tivemos ali acho que uns 10 jogos em que o Flamengo não ganha do Juventude. Não achava que o Juventude iria vencer, mas mais um grande resultado do time do Roger Machado, 2-1 para o Juventude. O último jogo da quarta-feira, os últimos jogos da quarta-feira, aliás, né? Internacional e Atlético Mineiro. Eu cravei que daria Inter, errei nessa previsão, mas foi um jogão, um grande jogo. Falei que seria o grande jogo da rodada. O Atlético no finalzinho, e aí o Hulk achou aquele passe no finalzinho, e o Atlético conseguiu vencer o Inter no Heriberto Rilse, último jogo do Inter antes da volta do Beira-Rio. Ponto de atenção que eu acho que esse Inter ainda vai crescer no campeonato. Bahia 2, Vasco 1. Esse eu avisei que o Bahia não tinha como perder do Vasco. Todo respeito ao Vasco, mas não ia cometer a bobagem que o São Paulo cometeu. Se esforçou, né? Fez 1-0, deixou o Vasco empatar. Aí teve uma expulsão bem estranha, para dizer o mínimo, do David. E aí é que a gente fala toda rodada, a arbitragem brasileira é ruim. Se você acha que o seu clube é prejudicado, que tem perseguição contra o seu clube, espera 2 ou 3 rodadas, você vai ver que o árbitro vai ter algum árbitro que vai favorecer seu time. Porque eles são ruins, eles não são mal intencionados, eles são ruins mesmo. O VAR é ruim, é mal treinado, eles fazem as atuações nas horas erradas, eles têm o protocolo é feito totalmente da forma errada. Então, a cada vídeo que você vê, a cada áudio que você ouve do VAR, você vê que é uma guerra de convencimento ali. Então, no Brasil, eles conseguiram estragar até o VAR. Fortaleza 3, Palmeiras 0. Esse é o resultado mais surpreendente da rodada. O Palmeiras tentou fazer mais ou menos o que o Zuburdia estava fazendo, de tentar rodar os jogadores, pensando já no derby da próxima rodada. Deu errado. O Abel disse que a culpa é toda dele. 3-0 aí é inquestionável. Claro que aí é aquela questão do ambiente, né? Quando o time ele tá bem, vocês reparam, muitas vezes a gente fala que a mídia gosta de falar mal do meu time e gosta de falar bem de outros. A mídia não funciona assim. Eles vão pelo que está no momento. Se o seu time está bem, as notícias vão ser sempre positivas. Se o seu time está mal, as notícias vão começar a ser negativas. O São Paulo vinha, por exemplo, de 2 empates e uma derrota.
jogou contra o Vasco, tomou aquele vareio. As notícias no outro dia era crise no elenco, racha entre técnico e elenco, as notícias negativas. O Palmeiras tomou de 3-0 do Fortaleza, a notícia é Palmeiras contratou o Maurício. Então a gente vê que funciona diferente. Quando o time está bem, a derrota grande ela não vai ser igual a quando o time está mal. Quando o time está mal, aí sim. Aí é notícia ruim. Olha só o Corinthians. O Corinthians está super mal. Você só vê notícia ruim do Corinthians. Você não consegue mais fazer agenda positiva nem para o Corinthians. Então é assim que funciona. Se seu time está bem, mesmo com derrota, as notícias vão ser mais brandas. Se o seu time está mal, com derrota, as notícias só vão ser negativas. Fluminense e Vitória, aí já os jogos de quinta, os dois últimos jogos. Eu cravei que daria empate, mas imaginei que seria um jogo complicado, principalmente o estilo de jogo do Fluminense. Não achava que o Diniz cairia, achava que o Diniz continuaria, seria aquele mesmo cenário clássico. Fluminense com 800% de posse de bola e o Vitória com 2 chutes no gol, 2 gols. Não foi o que aconteceu. Vitória venceu com um gol no final e aí o Fluminense fica cada vez mais encalacrado lá na zona de rebaixamento. E São Paulo e Criciúma eu cravei que seria um empate, mas o São Paulo conseguiu vencer, fez um bom jogo. Pode, quem quiser pode ir nos vídeos das análises e tem já a minha análise de São Paulo e Criciúma. Bom resultado para o São Paulo. Classificação. Flamengo continua líder com 24 pontos, porém com a derrota viu o Bahia encostar, empatar com os mesmos 24 pontos, perde apenas no saldo de gol, 2 gols, e a mesma quantidade de gols pró. A diferença é que o Flamengo tomou 2 gols a menos. Na verdade, a diferença mesmo foi aquele Flamengo e Bahia que era empate até o último minuto, que o Davi Luiz fez o gol de cabeça. Se aquele jogo tivesse empatado, hoje teríamos o Bahia com 25 e o Flamengo com 23. Olha como um gol pode mudar o campeonato inteiro. O Botafogo se reabilitou, estava 4 pontos atrás do Flamengo, com a derrota do Flamengo e a vitória do Botafogo contra o Bragantino, encostou 23 pontos. Palmeiras continua próximo aos líderes, 23 pontos, caiu para a quarta posição, mas ali com a mesma pontuação do Botafogo. Cruzeiro, eu já tinha falado na análise da rodada anterior, já está com 20 pontos, está a 4 do líder, um jogo a menos, e a janela ainda não abriu. O Cruzeiro já tem 7 reforços, ótimos jogadores. Essa turma toda ainda vai entrar no time. Olho no Cruzeiro, porque o Cruzeiro não está jogando a Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Souza da Paraíba na primeira rodada, então vai ter semana livre. O Cruzeiro vai brigar pelo título até o final do campeonato. Escrevam isso, é uma previsão. Posso errar? Posso, é possível, mas o Pedrinho BH vem com tudo para fazer o Cruzeiro ganhar esse brasileiro. Acho que eles mais para frente vão dar uma largada na Sul-Americana, principalmente se eles perceberem que estão bem no Brasileirão. Cruzeiro, para mim, um forte candidato esse ano, a surpresa do campeonato. Atlético Paranaense, mais um resultado negativo. Agora são 4 jogos sem vitória, 3 empates, 1 derrota, 19 pontos. Estacionou ali. Sexta colocação para o Atlético Paranaense. São Paulo vem em seguida com 18. Conseguiu subir bastante na tabela com a vitória, depois de 4 resultados negativos, 2 empates e 2 derrotas. Bragantino em oitavo com os mesmos 18 pontos. Aí o Bragantino com aquela campanha continua, ganha em casa, perde fora. Com essa campanha vai ficar meio de tabela, não adianta. Internacional ainda é um time que eu acredito. Tá nos últimos 5 jogos com 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Uma campanha irregular, mas fez o último jogo fora do Beira-Rio. Vai começar a voltar a jogar no Beira-Rio. Tem 2 jogos a menos, então esse Inter ainda pode surpreender nesse campeonato. Não digo para ser campeão, mas para lutar por vaga na Libertadores. Para título, eu acho que o Cruzeiro ainda está na frente do Inter.
porque eu acho que o Inter não vai fazer uma janela de transferência muito robusta. Atlético Mineiro, para mim, é a grande decepção do campeonato, mas está com 17 pontos, 7 pontos do líder. Acho que está um pouco distante, mesmo com um jogo a menos. O desempenho do Atlético, ele venceu contra o Inter, mas não teve um grande desempenho. O goleiro do Atlético foi muito bem, o Matheus. Mas ainda é um time que tem margem para crescimento, mas eu não confio que vá brigar pelo título, não. Fortaleza, mais uma boa campanha do Fortaleza de Vojvoda. A campanha do Fortaleza é essa, eles não vão brigar pelo título. Se deixar, eles brigam por uma vaga na Libertadores, mas eles vão fazer campanha sempre sem risco e tentar brigar pelas Copas. Esse é sempre o objetivo do Fortaleza. Tem muitas coisas aqui que explicam o Fortaleza não brigar por título, até pela questão logística. Então, parabéns ao Fortaleza, mais um ano com uma boa campanha. Juventude, campanha surpreendente. Juventude já está com 16 pontos em 11 jogos. Se você pensar que é uma luta contra o rebaixamento, que o campeonato de Juventude é se manter na Série A, de 45 pontos já tem 16, faltam 29 e ainda com 20 jogos por jogar. Então a pontuação do Juventude é muito boa, levando em consideração o objetivo deles. Criciúma com 12, aí a gente já vê o primeiro espaço de pontuação. São 4 pontos do Juventude com 16 para o Criciúma com 12. Leva-se em consideração que o Criciúma tem 2 jogos a menos. Mesmo assim, boa campanha do Criciúma. Acho que o Criciúma no Heriberto Wilson vai ser difícil de ser batido. Então é mais um time que vem da segunda divisão e faz uma boa campanha. Cuiabá logo em seguida com 12 pontos e Vitória também com 12 pontos. Então a turma do trio dos 12 pontos, Criciúma, Cuiabá e Vitória. Desses, Criciúma e Vitória vieram da Série B, fazem boas campanhas, estão fora da zona de rebaixamento. Estão a 2 pontos da zona de rebaixamento, levando em consideração o Atlético Goianiense, e 3 pontos em relação ao primeiro time grande da zona de rebaixamento, que é o Corinthians. Então, boa campanha do Vitória também. Vasco ali encostado na zona de rebaixamento com 10 pontos. Essa vai ser a briga do Vasco até o final. A janela de transferência do Vasco é duvidosa. Tende a trazer aí Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Não sei fisicamente o quanto esses jogadores vão aguentar esse ritmo do Campeonato Brasileiro, mas são jogadores de qualidade técnica muito alta. Então pode ser que o Vasco cresça tecnicamente e melhore, mas ainda é um sinal bem laranja para o Vasco. Atlético Goianiense, eu disse na rodada anterior, não entendi a demissão do Jair Ventura, refletiu aí no resultado, empatou com o Grêmio em casa, não adiantou nada. Jair Ventura é especialista em manter times na Série A. Para mim, eu acho que o Atlético Goianiense entra aí como um candidato seríssimo aí para a Série B do ano que vem. Corinthians, empate contra o Cuiabá, aí aquela questão do confronto direto, continua a 3 pontos do Cuiabá, então para o Cuiabá, mesmo o Cuiabá lamentando que fez 1-0, perdeu um pênalti, poderia ter ganho, iria para 14 e deixaria o Corinthians com 8. Então, mesmo que tenha sido o tal empate heróico do Corinthians, não serviu para nada na tabela. Continua uma situação horrível na tabela. Na verdade, é um ponto para sair da zona de rebaixamento. Aí dependeria do resultado de Atlético Goianiense e Vasco, né? Mas não vejo o Corinthians com caminho aí claro para sair da zona de rebaixamento. Acho que vai lutar ali até o final. Então, nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 derrota, nenhuma vitória. A situação do Antônio Oliveira cada vez pior. O próximo jogo é contra o Palmeiras no Allianz. Então, esse Corinthians provavelmente na próxima rodada continuará na zona de rebaixamento. E aí já estaremos com 13 jogos, 1/3 do campeonato e o Corinthians ainda afundado na zona de rebaixamento. Grêmio com 7, aí já começa uma atenção maior do Grêmio, já são 3 pontos para sair da zona de rebaixamento.
Verdade que tem dois jogos a menos, mas continuo dizendo aquilo, não adianta ter 2 jogos a menos e continuar não pontuando. Precisa pontuar, são 5 jogos com 4 derrotas e um empate. Se a gente levar mais atrás, são 5 derrotas e um empate. Situação horrível do Grêmio. Ainda acho que Renato Portaluppi é o cara que pode tirar o Grêmio da situação. Mas veremos aí as próximas rodadas. Grêmio, bem feia a situação. Não tão ruim quanto a do Fluminense, que continua com 6 pontos. São 12 jogos do Fluminense. Se o Fluminense ganhar e todo mundo perder, o Fluminense continua na zona de rebaixamento. São 4 pontos de distância. Então são 2 rodadas para o Fluminense sair da zona. Então, se a gente levar em consideração que estamos com 12 jogos de 38, faltaria 26. O Fluminense tem 24, porque são 2 rodadas a menos. Então, olho nesse Fluminense. Péssima campanha. Acho que o Fluminense, se não tiver uma virada como foi naquele ano com o Cuca, que está aí na pista, né? Quem sabe repita a dose. O Fluminense é um seríssimo candidato à zona de rebaixamento. Esses 3 times grandes precisam abrir o olho, porque os times que vieram da Série B são Juventude, Vitória e Criciúma. Estão fazendo boas campanhas, estão ficando cada vez mais longe. O Juventude já está a 6 pontos da zona de rebaixamento, com um jogo a menos. Então, começa a ficar sem margem de erro e o tempo está ficando cada vez mais curto. E aí, o que vocês acham? Quem vocês acham que vai ser o campeão? O que vocês acham que vai conseguir G4? Quem que vocês acham que vai ser rebaixado? Para mim, a grande briga desse campeonato vai ser a zona do rebaixamento, com 4 grandes brigando ali embaixo. Mas é isso. Ficamos por aqui com esse vídeo. Não se esqueça, nos apoie, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Um grande abraço para vocês, até a próxima rodada e fui!